Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal A Cristo Corp, um canal direcionado a princípios cristãos, moldando líderes e organizações. Atualmente, o mercado de trabalho ele tem sido cada vez mais criterioso quando se fala de qualificação e competência. Processos seletivos com etapas que exigem mais dos seus candidatos, uma peneira mais assertiva para os cargos, tem sido o foco das organizações. Tudo isso com a intenção de reduzir a rotatividade através de uma contratação mais certeira, procurando cada vez mais pessoas com o que chamamos de excelência no serviço. E para falarmos desse assunto, traremos um jovem que foi orientado a dar o seu melhor no serviço a Deus, Timóteo. Mas, primeiramente, quem foi Timóteo? Timóteo foi um jovem pastor, muitos dizem que nasceu em Listra, na Galácia, filho de uma mulher judia, Eunice, e neto de Lloyd, ambas reconhecidas por Paulo em uma de suas cartas como mulheres de fé não fingida. Era considerada como um filho para o apóstolo Paulo, tendo auxiliado durante uma de suas viagens missionárias. Timóteo foi um dos líderes da igreja primitiva, sendo enviado a Éfeso, Corinto, Berea, como discípulo do apóstolo, levando as cartas e dando também continuidade aos trabalhos realizados por Paulo, principalmente combatendo as falsas doutrinas da época. Partindo disso, eu gostaria de compartilhar com vocês, de forma breve, dois pontos fundamentais para termos excelência no nosso serviço e que Timóteo pode nos ensinar sobre isso. O primeiro ponto é que, para podermos ser profissionais reconhecidos e termos destaque em nosso trabalho, precisamos ter o que chamam de conduta ética. Olha o que diz em 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Olha só, aqui vemos que uma das orientações que Paulo dá a Timóteo é que ele deveria ser exemplo na sua forma de proceder. Nós sabemos que ele era jovem e por isso a forma como ele se comportava era algo fundamental para que as pessoas à sua volta pudessem respeitá-lo ao invés de o menosprezar. Afinal de contas, a sua juventude levantava dúvidas quanto à credibilidade que ele tinha como líder da igreja na época. Então era necessário que Timóteo tivesse uma postura ilibada e íntegra. E quando nós aplicamos isso no nosso contexto organizacional, nós precisamos compreender que estamos rodeados de pessoas em nosso ambiente de trabalho, seja colegas da mesma função ou superiores. A confiança que terão em nós se dá pela excelência no nosso trabalho. Mas para isso acontecer, um dos fatores que contribuem a nosso favor é a ética profissional, que nada mais é do que um conjunto de valores e princípios que servem como um norte para nós dentro da organização. Então, quando nós falamos de conduta ética e profissional, diz respeito a estes comportamentos e condizem com as normas e diretrizes estabelecidas pela organização. Então, dentre os vários atributos profissionais, eu gostaria de destacar apenas dois que nós precisamos ter, que é a responsabilidade e a integridade. Responsabilidade. A responsabilidade é a compreensão que um profissional tem sobre os seus deveres dentro da organização. Ou seja, aquilo que tem que ser feito deve ser feito. Com isso, a gente pode fazer algumas perguntas a nós mesmos. Quais os meus deveres no meu local de trabalho? O que a empresa espera da minha postura como profissional? E quais os resultados que eu preciso ter como colaborador? Tudo isso fala de responsabilidade. Então, não é simplesmente fazer um serviço ou ter grandes resultados, mas também que os meus resultados devem ser alcançados com êxito e de acordo com os valores da empresa, não sendo de forma errada ou de qualquer jeito. Outro atributo importante a se considerar em ética profissional é a integridade. E ela está ligada ao caráter da pessoa, como ela enxerga o mundo e se posiciona dentro dele. Uma pessoa íntegra é alguém que age com honestidade, comprometida com a verdade
que têm princípios e vivem em prol deles. E é aqui que nós vemos o caráter de alguém. Se é uma pessoa que tem uma postura somente voltada a resultados, custe o que custar, de forma ética ou nem tanto, ou se é uma pessoa íntegra que, além de ter quantidade, procura ter qualidade nos resultados, utilizando os meios corretos, procurando somar com os valores da organização e com a cultura sólida e positiva dentro dela. Então, para termos uma conduta ético-profissional, precisamos ser responsáveis e íntegros. O segundo ponto para termos excelência no nosso serviço é ter domínio técnico. Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 14 ao 15. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Aqui vemos outro conselho fundamental a Timóteo, e gostaria de atentá-los a duas palavras que podemos destacar no versículo 15: diligência e dedicação. Quando queremos ter domínio técnico em nossa profissão a ponto de sermos reconhecidos, a dedicação e a diligência são duas ações primordiais que devemos diariamente viver. Isso nos leva a um termo extremamente importante para cada vez mais sermos melhores no que fazemos, que é a capacitação. Então, não tem como falarmos de evolução, excelência no serviço, sem falarmos de capacitação. E ela se dá nos mais diversos níveis, desde cursos técnicos, extensivos, graduação, mestrado e por aí vai. A ideia é que quanto mais nos especializarmos, mais temos a nosso dispor ferramentas e estratégias para a execução do serviço. E Timóteo, ele foi direcionado a isso. Ele precisava ser diligente e dedicado, porque conforme finaliza o versículo, todos veriam o seu progresso. Se queremos ter progresso, a ponto de todos verem, precisamos ser diligentes e dedicados. E isso se dá através do domínio técnico do nosso trabalho. Sabemos que Timóteo foi um jovem importante na solidificação do cristianismo, lutando contra as falsas doutrinas através do seu exemplo e ensinamentos doutrinários. Que possamos ser como ele, estarmos preparados como profissionais de excelência a exercermos o nosso trabalho da melhor forma possível. Lembrando sempre que precisamos ter, primeiro, uma conduta ética, sendo sempre responsáveis e íntegros em nosso comportamento, e segundo, domínio técnico, sempre com diligência e dedicação, procurando a capacitação constante para que todos vejam o nosso progresso. Gostou do vídeo? Conhece pessoas que também amariam aprender com Timóteo a excelência no serviço profissional? Então deixe o seu like no vídeo, siga o canal, compartilhe com essas pessoas que amariam aprender com Timóteo mais sobre esse assunto. Siga as nossas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo.